Então vamos discutir aqui rapidamente um caso, na verdade é um slide só, um caso interessante, que é o seguinte. Repara que se N1 seno θ1 igual a N2 seno θ2, aqui seria θ2 que apareceria, né? Vai ter uma hora, e N1 e N2 são números quaisquer maiores do que 1. Então vai existir uma hora em que o ângulo de incidência, olha essa figura aqui embaixo, por exemplo, que bacana. Você está com luz vindo de um material mais refringente, que é a água, indo para um material menos refringente, que é a luz, que é o ar, né? Então a luz que veio aqui reto passou direto, subiu aqui. A luz que veio aqui, ela foi para um meio menos refringente, significa que aumentou o ângulo aqui, né? Com relação ao normal, e ela foi para a direita. Aqui aumentou mais ainda o ângulo, foi mais para a direita. Vai chegar uma hora que o ângulo vai ser tão grande que N1 seno de θ1, esse θ1 vai ser um número tão grande, que N1 vezes seno de θ1 vai dar N2 vezes um número que é maior que 1. Se um número é maior do que 1, não existe seno para esse ângulo, né? Significa que não tem θ2 aqui à direita que obedeça a essa lei, tá? Em outras palavras, quando você chega nesse regime, todo o raio é refletido, não existe refração. Isso é uma coisa, isso é um efeito que você observa muito. Por exemplo, quando você olha a Baía de Guanabara de longe, olhando a Baía de Guanabara, só o que você enxerga é um espelho, né? E aí parece que a Baía de Guanabara é aquela água linda, límpida, só porque está espelhada. Mas não é. Esse espelho vem do fato de que os raios que estão chegando no seu olho no fim da tarde, eles estão vindo do sol, batendo em um ângulo muito alto e estão todos refletindo e batendo no seu olho. Desculpa, teu olho ficou meio fora aqui. Vou desenhar o olho aqui. Tá? Estão vindo e estão refletindo todos eles, porque eles estão chegando num ângulo θ1 grande demais. Não vai ter como. Desculpa, eu falei besteira. Esse ângulo grande, de fato, vai dar origem a bastante reflexão, mas nunca uma reflexão total. Isso é importante. Por que nunca vai dar uma reflexão total nesse exemplo que eu dei? Eu falei uma coisa errada. Porque para que não tenha mais solução, você precisa que o índice de refração do meio de incidência seja maior do que do outro meio. E a água, no caso, tem um índice maior do que ar. Então, o N da água é maior do que do ar. Né? Maior que 1. O do ar é quase 1, né? O N do ar é aproximadamente 1. Então, esse caso nunca acontece. Repara, por exemplo, como é que a gente vai descobrir qual o ângulo crítico, qual o ângulo limite? É fácil, você pensar que o índice de refração do meio 1 vezes seno do ângulo de incidência crítico, θc, tem que ser N2, o índice do outro meio, vezes seno de 90 graus. Quando bate 90 graus, significa que o raio refratado saiu aqui paralelo. Depois disso, não sai mais raio refratado. Então, seno de 90 graus é fácil, é 1, né? Então, você vai ficar com seno de θ crítico é N2 sobre N1. Θ crítico é o arco cujo seno vale N2 dividido por N1. E aí vem aquilo que eu falei para vocês. N2 precisa, para ter um ângulo crítico, para existir um ângulo crítico, N2 precisa ser menor do que N1. Por quê? Porque não existe arco seno de número maior do que 1. Seno é sempre um número entre menos 1 e 1. Né? No caso aqui, pela nossa definição, na verdade não pode nem ser negativo. Tá? Aqui está mostrando a mesma coisa acontecendo. Com a incidência a 90 graus, sempre tem passagem. Conforme vai incidindo mais em ângulo, e lembrando que esse índice de refração tem que ser maior do que esse para poder o efeito acontecer, chega uma hora que bate o ângulo crítico, que o raio refratado sai paralelo. A partir daqui não tem mais raio refratado. Ok? Então essa expressão é interessante e importante. Na verdade, ela vai ganhar um contorno um pouco mais complexo quando a gente levar em conta a polarização da luz. Tá? Então, por enquanto, a gente está tratando isso aqui no caso de luz não polarizada.
Na luz não polarizada, a partir desse valor aqui do ângulo, não tem jeito, não tem mais nenhuma refração. A gente vai ver que aqui, antes desse ângulo, começa a ter um efeito de polarização curioso que a gente vai discutir.